Fala galera, aqui Guilherme Nago e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora pessoal para mais um episódio super importante também, a gente vai discutir hoje, cara, o que é mais difícil na agência? É começar do zero ou dar escala, crescimento para uma operação que já se sustenta? E, cara, para discutir esse tema super importante, eu estou aqui frente a frente com o Léo, que é o nosso especialista em vendas, cara. Um cara brabíssimo, né? Que fecha dezenas de contratos todos os meses, não? Dá para dizer Todos dezenas, os meses, não? né? Todos os Né? meses. Ou É 15 dezena, contratos por mês, mais, tá bom, né? essa média. É isso. E mais do que isso, galera, eu quero lembrar você também, independente do momento que você tá, se você quer ter crescimento com a sua agência, se você quer sair até mesmo do zero e principalmente quer romper aquela barreira de poucos clientes e fechar contrato todos os dias, você precisa se inscrever, cara, na Imersão Vendas na Prática. O link vai estar aqui na descrição. São 3 dias ao vivo comigo, da prospecção ao fechamento, tudo que você precisa fazer para montar a sua operação de vendas. Não se esquece, meu. Se inscreve aqui no canal. Né? Você pode até ativar as notificações também no YouTube. Da mesma forma, você está assistindo pelo Spotify, também seguindo o Spotify. Você pode me acompanhar no @nagel.guilherme no Instagram, tirar suas dúvidas. Isso é muito importante para o crescimento da tua agência. Léo, como é que tá? Bora para cima? 100%, cara, bora Vamos pra lá, vamos lá. cima. E já tocando num tema que eu vejo que é debate, né? Quem tá começando sempre vai dizer que é mais difícil começar. Quem tá escalando vai dizer que é mais difícil escalar. Agora, fato é, são dois desafios completamente distintos em algumas partes, mas que não são fáceis, né, cara? Só quem tá no campo de batalha sabe quais são as dificuldades. Exatamente. Já começo te perguntando, cara. Hoje a Blue ela não tá mais começando, ela tá escalando. Tem muita coisa que tá só no começo ainda, mas a gente já tá escalando. Mas qual que é a maior dificuldade mesmo? Começar a escalar? Uma vez eu fiz essa pergunta Tava dando um treinamento. Tinha. Acho que foi uma das maiores, pelo menos até então, plateias presenciais. Acho que umas 1.000 pessoas que estavam lá. Naquela época, né? Na ocasião não faz tanto tempo, acho que foi ano passado, retrasado, acho passado. E a maior parte era dono de agência e assessor de tráfego. Uma boa parte. E eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, cara, vou fazer uma pergunta aqui. Quem acha mais difícil começar do zero? Uma galera. E aí, de novo, cara, e quem já chegou no nível de equilíbrio, né? Agora pensa em crescer e dar escala pra agência. Quem acha mais difícil a segunda etapa? Uma galera, tipo, meio a meio. E eu falei, cara, eu tenho certeza que quem levantou a mão para começar é porque tá querendo começar, e quem levantou a mão na dificuldade de Boa. escalar é porque tá nessa fase. Então essa é a realidade. Eu acho que a gente tem dificuldades nos dois níveis, perfeito? Dificuldades diferentes. No primeiro nível, uma muito mais relacionada com a sua capacidade de receber clientes, de fechar novos negócios. E o segundo nível, né, que é o nível da escala. Na verdade, não existe escala para serviço, a gente usa o termo escala, né, para crescimento, né? Claro. É o nível de crescimento, que é quando você, além de buscar novos clientes, tem que organizar os processos, tem que formar pessoas. Então, são níveis diferentes. São desafios diferentes, perfeito? Mas eu colocaria, cara, no que diz respeito a desafio maior, pelo menos na minha opinião, o crescimento. A escala, eu vejo que ela é um pouco mais complexa, né, cara? Você sair do 0 para 5, 10, 15, 20 clientes, você participa da mentoria, do momento do hoje, você vai ter isso, né? Agora, o crescimento vai exigir muito esforço, muita entrega, muito sacrifício, né? Então, eu diria que eu considero mais desafiador esse segundo momento. Ok, cara, pensando em quem tá começando muitas vezes, o que é mais, agora, né, outra dificuldade, o que é mais difícil? Tá. Garantir a entrega de fato do que você tá se propondo a fazer, ou vender, ou conseguir captar esse cliente para poder gerar venda? Garantir a entrega, cara. Garantir a entrega eu considero mais difícil. Mais difícil do que vender. Eu acho muito mais difícil do que vender. É que assim, que você vai olhar, não é que eu vou menosprezar e nem desprezar, né, o serviço de venda e tal que a gente faz. Mas eu acredito que você tendo uma metodologia com volume de atividade e tal, a venda ela acontece, ela é uma consequência. E a entrega, cara, a satisfação, o resultado, ela normalmente não depende só da sua capacidade ali estratégica, mas de como a venda foi feita, da expectativa do cliente, né, do produto que você está vendendo, uma série de coisas. São desafios diferentes. Agora, com certeza, cara, a entrega em si, por ter muito mais particularidades, cara, eu considero ela mais complexa. Agora, tem um ponto, né? Quando você quer crescer, você tem que se preocupar de forma equilibrada com as duas coisas.
Você nem pode burocratizar muito as coisas. Não, que eu tenho que criar o melhor processo para melhor experiência, para tal, para encantar 100% dos clientes. Erro comum, né, de quem está no começo. Que é um erro comum, principalmente de quem está começando. E também não pode, essencialmente, depois que você começou a ter um certo resultado, de continuar mirando 70%, 80% só para as vendas, se você está botando o cliente para dentro e na mesma velocidade esses caras estão saindo, né? Então, um questionamento que a gente faz sempre, por exemplo, na agência, né? Eu lembro que esses dias atrás, poucos dias atrás, não, inclusive teve um caso hoje, a gente fez reunião mensal hoje, né? Tu estava na reunião e o supervisor do setor falou uma métrica que eu não gosto. Falou, cara, a gente bateu o recorde de cobrança de multa. Que uma época, muitos anos atrás, não cobrávamos, né? Muitos meses atrás, anos, né? Multa de cancelamento, né? É uma multa de cancelamento, né? Então, o pessoal cobrou, tal. Pô, é um indicador bom para a agência aquela receita? Não, cara. O dinheiro é bom, mas não é um bom indicador para aquele momento. Então, vamos entender o que aconteceu. Teve algum cliente, teve algum contrato grande que perdemos, que foi antes, entende? Então, eu tenho que me preocupar de forma equilibrada para o crescimento da agência. E quando você fala em escala, Léo, eu tenho que ter, cara, a mesma segurança e garantia e metodologia que eu tenho para vender, eu tenho que ter para reter os clientes. Perfeito? Porque a cada mês, cara, que eu ganho, olha que conta fantástica. A cada mês que o cliente permanece a mais comigo, é uma venda a mais que aconteceu, sem eu gastar para ter aquisição nenhuma. Entende? Então, cada vez mais, cada vez que pinga ali um contrato, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, é uma venda que aconteceu e não houve custo para aquilo. Na verdade, você já teve no início do processo. Por isso que é fundamental essa preocupação. Agora, não quer dizer, Léo, que às vezes uma pessoa, cara, digamos um cara gestor de tráfego, e ele domina muito a ferramenta, ele está seguro com a ferramenta, ele consegue... E aí, quando ele vai para o comercial, ele vai sentir muito mais dificuldade, não é o habitat dele, né? Ele vai sentir muito mais dificuldade. Então, ele vai ter desafios maiores. Talvez para aquela pessoa, a venda vai ser muito mais desafiadora. Por isso que ela precisa, da mesma maneira que lá na hora da estratégia, ela tem uma metodologia, ela tem um processo, ela precisa também seguir um ritual ali de boas práticas para focar muito mais, como conversamos, né, nas atividades e entender que a venda vai ser resultado daquele processo, compreende? E até uma curiosidade minha, Gui, é que eu vejo, inclusive escutando outros podcasts esse tempo, lendo outros materiais, eu vi a seguinte expressão: um closer, uma pessoa com o perfil dominante, o perfil closer, por exemplo, no processo de escala do negócio, é mais fácil treinar para que ela possa fazer a função de farmer também, ou seja, do técnico, de quem vai cuidar dos clientes, do que o contrário, do que treinar um farmer para poder se tornar um closer, um vendedor. Você acredita isso também na prática ou você acha que acaba não fazendo tanto sentido no processo de crescimento? Eu acho que tem sentido, tá? Porque pensa assim, né? Qual que é a principal característica de um closer, né? Closer é aquele, para quem não conhece, aquela pessoa, aquele profissional que ele é focado em fechar negócios. Então, é aquela pessoa muito mais burocrática, né? Processual de curto prazo, que age no estímulo, né? Que valoriza muito aquele esforço para ter um resultado imediato. Então, quando eu pego essa pessoa já energizada, né, cara, e digo para ela o seguinte: não, cara, calma, tem outras coisas para você olhar além do fechamento, né? Eu não preciso, digamos assim, ensinar a roda para ela, não preciso trazer ela alguns degraus assim para o lado, para cima, para baixo, para ela ter uma visão sistêmica do processo. Então, vem cá, agora você vai acompanhar as contas maiores, você vai ter que ter um pouco mais de paciência. Então, você não vai ter aquele nível de exigência de fechar contrato toda hora, mas você vai ter que buscar em fazer bons acordos, em evoluir a negociação, ou até mesmo acompanhar os clientes, entregar ser um farmer, como você falou, né? E por que eu acho que é mais difícil o outro lado? Porque se você tem alguma pessoa que é muito mais acostumada, tá, com manutenção no processo, e não tá com dela na reta a todo momento, agora você tira ela daquele eventual zona de conforto, né, que é muito mais previsível, controlável, diz, cara, agora a partir de hoje você tem que fechar contrato todo dia, né, você vai ter que partir para cima, objeções, total, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Só que eu acredito, cara, que o crescimento, que o segredo, né, do bom profissional tá na junção dessas duas coisas, que eu falo que é o vendedor desafiador, né, é o cara da venda desafiadora. É alguém que tem sempre aquele tesão para fechar o negócio, para apertar. E é só que ele também tem um cuidado, né, para se cercar do que ele está fazendo, que impacto isso vai ter no médio e no longo prazo. E principalmente ser consultivo para ensinar o processo que ele já sabe para o cliente.
Se você pega alguém na Blue, por exemplo, que a gente começa a treinar, e a pessoa vem com aquela veia de fechamento e as aulas de objeções, participa das aulas comigo e tal, e vem preparada, cara. Só que às vezes você tem um bom contrato que ele precisa de mais dias. O cara precisa de mais semanas. Ele tem que tem que acontecer outras coisas. E se você às vezes deixa aquela energia, cara, chegar num nível muito alto, às vezes você queima o processo, você queima a largada, exatamente, né? Então você queima um follow-up. Então é importante, cara, que essa junção dos dois. Mas eu também acredito, Léo, que transformar um closer em um farmer, acho que tem um grau aí de um pouco mais de facilidade do que um farmer num closer, por exemplo. Né? E nesse processo de escala, Gui, muita gente acaba comentando que a venda cura tudo. A venda cura qualquer problema, cura qualquer necessidade de uma empresa. No processo de escala, a venda resolve mesmo os problemas e os déficits de um crescimento? Não, como um todo não, né? Mas ela cura uma boa parte. A gente brinca do cura tudo, né? Mas cura quase tudo, né? Porque olha só qual que é porque eu vejo assim, cara, se você sabe vender, você tem uma empresa. Você tem a garantia de um negócio. Por mais que a sua entrega não seja tão boa, e não quer dizer que você tenha que se acostumar com isso, você tem a garantia de que se você perder clientes, você vai repor os clientes. E às vezes, dependendo da engrenagem que você for propor ali na venda, você pode até continuar crescendo mesmo perdendo clientes, ok? Então é muito mais seguro, porque às vezes você tem a capacidade técnica, né? A entrega técnica não cura tanto quanto a venda, porque às vezes você pode ter um bom cliente, que você fez um bom trabalho, você deu resultado, mas ele dá churn. Ou até ele permanece com você, mas fica você e ele um olhando para a cara do outro, não tem crescimento. Então acredito sim, cara, que vender de forma previsível, né, de forma sustentável, é a maneira mais segura de você ter o seu negócio. Se você me perguntar assim, por que, Gui, que você, se fosse fechar a Blueberry, você abriria uma outra agência e num certo período, quem sabe, tomaria proporções semelhantes? Porque eu sei fazer conta. Eu sei quantos clientes eu consigo trazer por mês. Eu sei quantos clientes o time que eu treino consegue trazer por mês. Perfeito? E ao longo de um período eu sei quando que eu chegaria numa janela parecida com o que a gente tem hoje na Blue, digamos assim, né? O próximo disso, quem sabe num curto espaço de tempo. Agora, do outro lado, se eu tiver só a capacidade de entregar resultado para o cliente, eu não teria a garantia de que esse cara permaneceria comigo. Porque às vezes mesmo entregando resultado, esse cara pode cancelar, né? Enfim, pode dar churn, pode fazer alguma outra coisa dele, ele pode não ser tão bom. Por isso que a minha recomendação, cara, é sempre assim, aprenda a vender. Tem uma frase que eu gosto, né? Aprenda a vender, alguém vai te vender por um preço muito baixo. Quando você aprende a vender, você tem liberdade. Você pode demitir um cliente ruim, você pode chegar conversar com um colaborador que não está indo bem, você não é refém dele. Você tem um negócio, você domina o seu negócio. É muito importante essa capacidade. Boa. E, cara, pô, eu imagino que deveria ser padrão que todas as agências, né, todas as empresas soubessem disso, que vender vai te ajudar a curar a maior parte das necessidades. Mas por que, cara, grande parte das agências quebram? Por que a maior parte não consegue se sustentar, então, no mercado? Então, cara, eu acho que é justamente porque a maior parte das agências, elas são eu ia usar um termo, né, elas têm deficiências, elas não são completas, né? Às vezes você tem aquele cara, aquele profissional, aquela equipe que é muito boa tecnicamente, né, um baita copy, né, um designer top, um bom gestor de tráfego, um estrategista, um implementador de CRM, só que você não tem, por exemplo, um time comercial trazendo muitos contratos, né? Às vezes você tem, do outro lado, um bom vendedor, só que esse cara não escala, ele não monta um time de venda. Ou até tem, às vezes, uma operação de venda, mas não desenvolve a parte técnica. E além de tudo, cara, às vezes as pessoas elas não analisam, os empresários, gestores de tráfego, elas não analisam o contexto, né? Elas não analisam por que elas estão perdendo clientes. Por que as agências quebram? Pô, se eu sei vender, eu estou entregando. Por quê, cara? Porque às vezes, cara, olha só, você está tendo até você está buscando cliente no lugar errado, né? Você está educando o cliente da forma errada. E a maioria das agências que eu conheço que quebram ou que vêm pedir ajuda depois da mentoria de um tempo para poder se restabelecer, é que elas não entenderam, cara, que elas precisam sair daquela visão de prestação de serviço pura e simples e acreditar muito mais no conceito de máquina de vendas. Eu preciso, cara, ter previsibilidade, eu preciso ter cliente entrando todos os dias, eu preciso ter uma máquina de desenvolvimento de time também todos os dias, porque eu perco o profissional. É muito comum, sabe por que as agências pequenas querem? É muito comum um movimento, tá? Que cara, na moral, eu tenho um pavor disso. Isso é uma parada que, eu diria que me incomoda, mas, cara,
Eu tenho um valor assim que é a justiça, né? O negócio, cara, eu acho que você pode perder sendo justo, mas ganhar na injustiça tipo lealdade, assim, para mim é um valor inegociável. E tem pessoas, por exemplo, o cara vai lá, o cara começa a montar um time, aprendeu a vender e tal, fez os contratos, começa a ter um resultado, boga 1, 2, 3 gestor de tráfego, divide a demanda entre aqueles ali, fica meio numa zona de conforto, não aperfeiçoa o processo de treinamento, daqui a pouco um gestor de tráfego sai e leva uma parte dos clientes. Nossa. E aquilo ali, cara, vai ferir o cara de uma forma, vai ferir o bolso dele, vai ferir o ego dele, vai ferir o emocional dele, né? Que ele demora a recuperar, porque, pô, ele não tem uma engrenagem, ele não tem frequência de treinamento, ele não tem metodologia de venda, não tem frequência de recorrência de contrato, então ele vai sofrer muito aquela perda. E isso acontece quando um vendedor sai de uma agência, isso acontece quando um sócio sai de uma agência, isso acontece quando você perde um parceiro estratégico, era dessa ferramenta, agora não está dando mais para trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Porque às vezes você cria, cara, todo o teu modelo, o teu ecossistema da agência, cara, ele cerçado de uma parada que não é seu. No conhecimento de um outro vendedor, no conhecimento de um outro técnico, numa ferramenta que você não domina. Então isso é muito perigoso, né? Ou até mesmo uma franquia, que eu não sou contra, sou até a favor desse modelo, mas às vezes o empresário está lá, cara, dependendo da movimentação da franqueadora. Nossa. Dependendo. E, cara, qualquer movimentação ruim que a franqueadora faça para cobrar mais de você, para te entregar menos clientes, cara, tá fadado a levar você ao fracasso e todo o tempo e conhecimento que você investiu naquilo, e dinheiro também. E conversando até com alguns alunos da mentoria, eu vejo que é muito claro essa questão de ficar, às vezes, até refém. Eu até comento, cara, parece que as pessoas gostam de ficar refém em alguma situação de uma zona de conforto, praticamente. E tinha uns que comentaram comigo que a maior dor deles era, pô, eu contrato um gestor de tráfego, ele vem aqui e, cara, fica 3 meses, pega a confiança com meus clientes e vaza, leva os clientes juntos. E isso acontecia de maneira repetida, né? 2, 3 vezes. E aí até o cara entender como montar um time, como estruturar, como treinar, como capacitar. Mas é uma dor que eu vejo, cara, e que incomoda a grande parte das pessoas que querem começar e querem escalar também. Só que pensando nesse processo de escala, a gente sabe que precisa ter uma mudança de mentalidade. Né? O cara que ele tem a mentalidade de gestor ou só de vendedor, beleza, o vendedor ele quer escalar, quer crescer, mas quando ele pensa só no seu, ele ainda não consegue atingir as proporções que, né, que ele poderia. Qual que é a diferença da mentalidade de um gestor de tráfego ou de um vendedor, né, único e puramente, para um empresário, de fato, um dono de agência? É a mentalidade você já até respondeu na sua própria pergunta, é a mentalidade de gestor de tráfego para empresário. Cara, trata aquilo como um negócio, analisando, cara, o sucesso da agência por conta de uma organização financeira, de uma metodologia comercial, de boas ferramentas, de RH, de treinamento e também da entrega técnica. E o outro simplesmente acha que o crescimento vai acontecer porque ele sabe cuidar de conta, porque ele sabe cuidar de uma conta, né? E aí, às vezes, ele tem uma falsa percepção de sucesso, né? Tô com 4, 5 clientes, às vezes até consigo esses clientes de forma errada, né? Cortou algum caminho que não deveria ter cortado, né? Então, e aí daqui a pouco ele fica meio confortável, daqui a pouco ele perde um cliente, perde o outro, e ele não tem uma organização, muito menos para entender nem para entender por que perdeu, e muito menos para atrair outras pessoas. Então, eu diria que a mentalidade, cara, é de um gestor de tráfego, de um colaborador que tem um CNPJ, às vezes de um funcionário no lado ruim da palavra funcionário, né? Para alguém que só tem o CNPJ, para alguém que faz uma gestão do seu negócio, cara. A gente tem que entender, Léo, que a agência, cara, não é 100 metros. É meia maratona para maratona, cara. É maratona, né? Então, cara, você faz, por exemplo, eu corro, né, cara? Você vai se preparar para uma prova de 5 quilômetros e de 42 quilômetros, a preparação é diferente, entende? É muito mais tempo, é esforço, é uma dieta, é fortalecimento, são exercícios dói distintos, mais, dói mais. Depois é mais prazeroso, né? Você vence aquela etapa, mas entende? Então, cara, quando você vai projetar uma realidade de agência, você não tem que pensar o pão do dia só. É lógico que você vai ter que trabalhar para ter renda, a pagar suas contas, para fazer um caixa. Mas assim, onde que você quer estar daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 2 anos, daqui 3 anos? Essa é a visão do empresário. Ele se preocupa, cara, com segurança, com previsibilidade. Ele não se preocupa só em como eu vou vender, ou como entregar de uma hora para outra. Não, isso pode até ser um problema no começo, quando a gente tem que gastar a maior parte das nossas energias vendendo.
Mas logo isso vai passar, porque se você vender e fechar bons contratos, isso logo vai passar, né? Você tem que se preocupar com outras coisas também. É importante que você pense a longo prazo. O que eu penso a longo prazo, cara? Pô, será que financeiramente eu estou preparado para perder 20, 25, 30% da minha carteira? Será que eu estou investindo, cara, um valor suficiente por mês, proporcional, né? Pouco ou muito, para atrair mais clientes? Será que eu estou separando uma parte do meu dia, e às vezes se eu tenho funcionários, dos dias dos meus funcionários, ou da minha semana, para treinamento? Perfeito? Será que eu estou buscando, cara, as ferramentas necessárias para trazer segurança, controle, previsibilidade para a minha empresa? Isso é ser um empresário. É entender, cara, que parte do dia você vai passar, a gente chama no estratégico, né, no topo aqui do seu tempo, é uma parte menor do dia. Quanto menor sua empresa, menos tempo você passa aqui no estratégico, mas você vai projetar a sua empresa. Uma parte do dia, talvez maior, você vai passar no nível tático, que é dando comandos para você e para o seu time, caso você tenha um time. E uma outra parte do dia, você vai passar executando tarefas, vendendo, atendendo, fazendo gestão de contas. Isso é empreender. Só que hoje é tudo o contrário. Não é que é tudo o contrário, mas... É incentivado que seja. É o contrário, cara. Então, por exemplo, o cara fala assim, ó, eu quero fazer, 100 mil reais de faturamento em um período X. Ele não sabe nem quando vai pagar de imposto, ele não sabe nem que de brincadeira. O teu negócio em 60 dias, chegar a 100 mil de cara, eu não vou discutir que não dá isso aí, tal. Cada um tem a sua entrega, deve ter boas pessoas em cada área ensinando. Mas, cara, às vezes o cara não sabe nem como é que tira o dinheiro lá do Hotmart, cara. Que tem que ter empresa para tirar o dinheiro, por exemplo, em caso, né? Ele nem sabe que, cara, o pagamento de imposto é ali Ele não sabe, cara, entendeu? Ele não tem a menor ideia de como o jogo funciona. Às vezes, para fazer 100 mil reais, você vai gastar 80, mais o tempo dele, teve prejuízo. Exato. Tu entendeu? Então, as pessoas não têm essa noção, elas têm noção do dinheiro que vai entrar. E aí eu acho que um problema também, da visão do empresário, se me permite dizer, cara, é que a galera usa, no curto prazo, o faturamento da empresa para o seu CPF. Então, o cara ganhava, por exemplo, 1.800 trabalhando numa empresa, numa fábrica, até numa agência, sei lá, ou em qualquer lugar. E aí ele começou a crescer, que até ganhando 5 mil, 7 mil. Ele fatura 7 mil, 5 mil. Ele não bota isso no bolso. Não sabe que tem imposto, tem contabilidade, tem investimento, tem computador, tem smartphone, tudo. Aí ele vai lá e faz o quê? Compra um carro. Pô, cara, compra o que você quiser. Fala o que você quiser, mas você vai estar com um problema. 48 vezes de R$1.800. Pô, 90 pau, cara. Tá de brincadeira comigo, cara. Entendeu? Tu tá sacrificando R$2.000 que poderia ser investido em anúncio, que poderia contratar um CRM bala, que poderia talvez até contratar um funcionário ou uma parte para andar num carro que qualquer um comprou carro sabe. 3 meses, já perdeu o gostinho, já vai estar com vontade de outro, já vão botar, esse não é tão bom, comprei de outro jeito, entendeu? E aí o carro vai depreciar, juros para pagar. Então, esse é o segredo do fracasso. É você não se enxergar como um empresário. Cara, e se você quer prosperar na sua empresa, por mais, ou na sua vida financeira, em qualquer área. Qualquer área. Vive um nível abaixo do que você pode. Ponto. Poderia ter um carro de 200, anda com um de 80. Poderia ter um de 80, anda com um de 40. Poderia ter um de 40, vai pro primeiro carrinho, anda com um de 15. Entendeu? Poderia jantar fora 3, 4 vezes por semana, faz uma vez por semana. Poderia comer toda semana num restaurante bom, vai numa pizzaria, vai num lugar mais simples, entendeu? Cara, isso é muito poderoso, porque essa grana, se você for um cara, você aplica para a tua reserva financeira ou para o teu negócio, cara. Exato. Então, cara, é um funcionário a mais, né? Uma ferramenta melhor, é um investimento em tráfego. Vai te ajudar a duplicar muitas vezes muito. E daí quando você for, né? Aí não é que você vai fazer isso para sempre. Eu acho que você tem que colocar até prêmios para você desfrutar à medida que você alcança algumas coisas, né? Mas você vai ter uma segurança. Por que às vezes um cara quebra na empresa? De novo isso, vou comentar isso de novo. Porque, cara, ele tomou uma decisão errada que comprometeu as finanças dele. Aí, às vezes, ele não consegue entrar numa conta maior, tem que fazer uma viagem lá para conhecer o cliente, já não tem grana, o cliente precisa de uma flexibilidade de pagamento. Ele não consegue entrar, ele não tem controle. Boa, e cara, pensando no começo da empresa, o que deve ser priorizado nesse início de projeto? A gente sempre fala muito da venda, né? Que a venda deve ser uma prioridade, mas junto da venda, quais são os outros pontos que você acredita que devem ser priorizados nesse processo? Quando tu fala o quê? No começo? No começo. Não tem outros pontos, cara. Venda pura. Vende. No começo é vender, cara.
Pô, como que vai se fazer outra coisa? Entendeu? Vai ter que vender, vai ter que entrar cliente, tem que entrar receita. Ah, mas eu não sou tão bom. Cara, dá uma parte, alguém melhor do que você vai fazer. Muita gente tem entendeu? receio, né? Ah, mas eu Ó, ainda nem sei gerenciar a conta direito. Eu tenho um caso de um aluno, não vou dar o nome dele aqui, mas eu já falei na mentoria, ele também já comentou esse caso, né? Ele me conhecia antes da mentoria, e ele é um amigo pessoal meu, embora ele mora em outro estado, mora em Goiás, e eu tive na casa dele, eu moro aqui em Santa Catarina, fui com a minha família lá, falou, ó, tava querendo abrir uma agência, falei, ó, vou abrir a mentoria em tal lugar, tal hora, mas eu já dava umas dicas assim, meu amigo, né? Ele, pô, pois é, mas eu tô aprendendo, tal coisa, tinha um cliente, parece. Aí eu tinha um rapaz que eu conhecia, que foi cliente da Blue, na ocasião não podia pagar a verba na taxa, mas a Blue tava, ele tinha cancelado, me pediu uma indicação para fazer tal serviço. E eu peguei e falei o seguinte, ó, eu conheço um cara, era Facebook Ads, muito bom ali, ó, fez cara confiável, tá Facebook Ads, tá aqui o contato dele, o cara é bom, e conversa com ele, e peguei e mandei uma mensagem para ele, ó, o fulano aí vai te ligar, ele quer contar no Facebook Ads. Dele assim, bem assim, ah, mas eu não sei fazer Facebook Ads. Eu falei, beleza, cara, tens o final de semana aí pra aprender. Bem assim, cara, desse jeito aqui, de jeito assim, tinha minha parceria. Sério, cara, final de semana pra aprender. O cara tá com o cliente, isso foi em janeiro, nós estamos gravando aqui início de junho, ele tá com o cliente, ele vendeu mais 2 serviços pro cliente, o cara tá super satisfeito, entendeu? Se mantém com essa pessoa até hoje, cara. Fechou o contrato, sei lá quanto, sei lá, não sei se foi muito, R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, por exemplo, assim, cara. E resolveu naquela ocasião, começou a agência por ali, entende? Então, no começo é vender. Agora, lógico, não é só eu vendo e a partir da venda eu tenho que me desenvolver, a partir da venda eu tenho que aperfeiçoar a parte técnica, né? Eu falo que um erro também de quem está começando, que eu comentei agora há pouco, é confundir às vezes o faturamento com lucro, o lucro com prolabore. Esse erro de empresário... Cara, porque no qualquer começo, área, na verdade, qualquer área. Só que enquanto você estiver vendendo, você vai ter grana, tempo e oportunidade para se aperfeiçoar em todas as áreas. Agora, aquele cara que, não, vou começar a empresa. Fica o dia inteiro para fazer uma logo, um ano inteiro, um dia, é pouco, né? A assinatura do e-mail, que nem você fala. Assinatura do e-mail, cara. A logo. Meu, quem é que tá preocupado com a logo de uma empresa pequena? Fala para mim. O cara nem sabe o nome da Desculpa empresa. aí quem é design e tal, eu tenho vários alunos, dezenas de alunos, nem sabe, cara, né? Quando que eu usei a logo da Blue para vender? Entendeu? Lógico, tem a parte institucional, não vou discutir aqui a importância desse tipo de comunicação. Eu quero dizer que no começo não é isso que vira o jogo. Não é a assinatura de e-mail. Ah, eu vou alugar, tem um aluno existente que fala mentoria, eu faço a mentoria, além das quase 200 aulas gravadas, tem aula comigo toda semana, na terça-feira. E aí um cara perguntou, eu estou em dúvida se eu alugo a sala, tal, uma sala, porque o meu concorrente, tem um concorrente aqui perto que tem uma sala e tal, né? E eu falei, cara, tudo bem. Eu falei, meu, quanto que custa essa sala? Ele falou assim, R$ 1.800. Quanto é que você fatura? 4.000. Eu falei, cara, tu tá de brincadeira comigo, né? Tu vai comprometer 50% da tua renda numa sala? Hã? Não, cara, tu tá viajando. Esquece. Esse dinheiro aí tem que ser para tráfego. Esse dinheiro aí tem que ser para gerar receita. Entende? É o começo. Depois nós vamos se organizar, né? Se preciso... vai uma hora num escritório de outro, vai numa coworking, dá os teus pulos aí, cara. Estuda técnicas para matar essa objeção, para se vender e se valorizar mesmo sem ter uma sala, qualquer outra coisa, porque no início nosso foco tem que ser vender. Perfeito, cara. E isso, como eu falei para você, mostra até um lado de que muita gente pensa no óbvio. O que pra gente é óbvio, para a maior parte das pessoas acaba não sendo tão claro, né? Essa questão de organização, de custo e tudo mais. Mas a minha dúvida no sentido crescer é para todo mundo? Todo mundo pode chegar no nível de estar preparado para poder escalar? Ou você acha que não é todo mundo que tem condições de crescer o seu negócio? Não acho que é para todo mundo. Eu acho que tem empresa que, se crescer, quebra. O cara não é organizado. Ela não entende que o crescimento implica em aperfeiçoamento, cara. Em uma agência. Sabia? Teve algo que a gente falou hoje ainda na reunião, né? A questão de mudança constante, né? Se o cara ele cresce, se ele é muito bom fazendo uma coisa por muitos anos, é bem provável que ele vá... Veja bem. Se você tem um time em uma agência, o teu melhor vendedor, ou uma pessoa que tenha boas práticas de venda, ou melhor, ou que tenha resultado, e você começa a ter um time, você vai precisar de um gestor. Uhum. Vai ter que ser alguém que saiba vender, não necessariamente seja o melhor, mas tem que estar entre os primeiros, tenha boas práticas de gestão. Então você vai pegar um cara
que vai passar a ter, se não a maior remuneração do setor, ou no nível mais alto, que não vai vender mais. Você vai tirar aqui, não vai vender mais. E isso vai acontecer no administrativo. Muitos veriam como custo, né? Vai estar aqui. É um custo, é uma despesa. Só que é uma despesa, cara, que não consegue ser quantificada com resultado de curto prazo. Ele não vende, ele não cuida de conta. Então, quanto mais a empresa cresce, mais as camadas de despesas também crescem. Então, por exemplo, a gente tem na Blue um espaço lá para 150 pessoas. Hoje comporta 84, né? 84 pessoas. Cara, é um custo você ter, no nosso caso é uma sede própria, mas foi um custo para construir, né? Enquanto nós estávamos de aluguel, tínhamos 6 salas alugadas, cara, é uma despesa. E isso, cara, vai para venda. Software, não dá para brincar com qualquer coisa, você tem que ter segurança para você e para os teus clientes, entende? Você tem que ter uma alternativa, né, que seja segura. Investimento em anúncio para nutrir a galera com lead, time de pré-venda para fazer prospecção, por exemplo, né? Formas de carreira dentro da empresa para manter, atrair e reter colaboradores bons. Então, assim, se você não entende dessa conta, nem queira crescer. Porque aí o que você faz? Você vai lá, começa a trazer crescimento, contrata as pessoas e não entende que esses ajustes precisam ser feitos, a sua margem vai ficando cada vez menor, que isso é o que mais acontece com quem cresce prestando serviço. A margem cada vez menor, cada vez menos espremida, rotatividade, né, o turnover dos colaboradores, insatisfação por parte dos clientes, enquanto se você tivesse ficado com seus 2 ou 3 lá e você cuidando, você estaria colocando mais dinheiro no bolso. Não é a receita que eu quero para o meu negócio e nem para os meus alunos, mas tem gente, cara, que não observa esses pontos, então melhor que fique do jeito que está. Agora, se você quer crescer, cara, saiba que não existe agência maior do que o dono. Não tem agência maior do que o dono. O dono, cara, ele primeiro precisa conceber, precisa ter uma concepção de crescimento primeiro na mente dele, tem que planejar aquilo que vai acontecer. Por isso que ele tem que se desenvolver, tem que caminhar com quem sabe. Então, por exemplo, eu tenho a gente tem uma agência com 80 e tantos colaboradores, com 700 e tantos clientes, com não sei quanto de faturamento. Cara, eu não quero ficar achando que eu sou melhor do que a maioria. Eu estou olhando para quem está muito à frente da gente, para quem fez isso com mais velocidade, para quem fez isso com mais margem, perfeito? Porque essa é a mentalidade de quem quer crescer. A gente tem um lema na Blue, né? A gente grita nas nossas reuniões, né? Seremos a maior agência do Brasil. Por quê? Eu sei que a gente está longe, talvez, de ser. Tem empresas muito maiores. Mas eu já semei isso porque a gente está projetando. Então, a pergunta é, o que precisamos fazer para ser maior? Como a gente pode vender o dobro do que a gente vende? Como a gente pode cortar pela metade a nossa taxa de cancelamento? Como a gente pode criar um ambiente ainda mais saudável para os colaboradores? Como a gente pode pagar mais? O colaborador ganha 3 mil, como é que ele pode ganhar 6? Ganhar 6, como é que pode ganhar 12? Ganhar 12, como é que pode ganhar 24? Esse é o cenário. Essa mentalidade de quem quer crescer, você vai ter que ter essa inquietação. E eu digo para você, não é para todo mundo. E o ponto que você trouxe também na questão do crescimento, que é essencial, é o fato de trazer pessoas para sair do operacional e entrar na parte estratégica mesmo. E a gente sabe que, cara, isso é um custo, né? Isso traz um custo para a empresa e tudo mais. Mas a dúvida de muitos empresários e muitos donos de agência é: eu devo formar esse cara ou eu devo contratar um gestor profissional, um diretor profissional, alguém que já tem experiência de mercado? Formar um gestor de tráfego? Não, formar o gestor para a empresa, o supervisor, o diretor, algo nesse sentido. Cara, olha só, acho que depende muito do teu momento. Num primeiro cenário, uma empresa pequena, eu não acho legal trazer alguém do mercado. Não que não possa, tá? Porque às vezes tem várias pessoas boas que estão buscando uma recolocação, né? E, enfim, precisam aceitar um desafio. Mas eu acho mais saudável os primeiros gestores serem formados em casa, até para criar aquele senso de recompensa, de carreira entre os colaboradores, né? No nosso time, por exemplo, da Blue, são 10 gestores. Eu tenho 10 gestores no time, que eu acompanho eles com reuniões semanais. Então, todos eles foram formados na Blue. Todos vieram do operacional e a maior parte aprenderam do zero a sua respectiva função. Só que isso não me impede de hoje, por exemplo, trazer um estrategista, um especialista, um head para uma área que já venha pronto. Boa. Só que no começo eu acho complicado fazer isso até por conta da grana, né? Esse cara normalmente é mais caro e no início a gente não tem fôlego financeiro para fazer. E também tem um ponto que a gente tem que incentivar o crescimento interno para poder ter retenção de talentos, ok? Então eu aposto muito mais
na formação. Mas é aquela história, depende do remédio que você tem que tomar, depende do tamanho do problema, né? Ah, você quer tomar um antibiótico? Ah, não, eu quero ficar aqui com a minha gripe aqui de boa, sem problema. Não precisa. Agora, pô, tô com a garganta, não entendo nada de saúde, tá? Mas tô com a garganta toda inflamada, tô ruim, cara, vai ter que tomar um remédio, não sei se digamos um antibiótico, mas tipo assim, né? Vai ter que ter uma medida mais emergencial. Então, às vezes você tem, cara, um lugar que tem um efeito, ali dentro do teu time, não tem como formar, vamos colocar aqui, não tem como formar dentro do teu time, ou você não tem capacidade, ou não tem capacidade de conhecimento também para poder resolver o problema. Então eu vou às vezes até trazer uma consultoria pode adiantar o caminho, né? Uma consultoria que possa ajudar a formar a pessoa a resolver um problema de gestão. Então acho que esse é um caminho também. Boa. E, cara, qual é o impacto da cultura no desenvolvimento, até mesmo que esses líderes, né, que esses supervisores formados pelo time, acabam trazendo para uma agência, né? O quanto a cultura acaba impactando na estrutura. Totalmente. A gente sempre fala sobre vendas, mas na cultura da empresa como um todo. Pensa assim, ó. Qual que é o impacto, cara, de você ter referências em qualquer área da tua vida? Qual é o impacto? Você sabe para onde ir, né? Você tem um norte. Tá me entendendo? Então, cara, quando eu tenho alguém num time de venda que eu formei que é uma liderança, que diz, Léo, eu quero 25 contratos de você por mês. Ah, mas, cara, 25 contratos, eu tô fazendo 10, sei lá. Não, cara, dá pra fazer. Além de eu ter feito, eu já ajudei mais 5 pessoas que fizeram isso. Só que eu não vou jogar essa responsabilidade de qualquer forma. Vem cá que eu vou te dizer o que tem que fazer. Ó, esse número de atividade é por aqui, usa esse argumento, vou assistir as tuas ligações, vou ouvir as tuas calls. Essa é a mentalidade a liderança, cara, ela tem que servir como segurança para as pessoas e que o que está sendo proposto pela empresa é o melhor caminho. E ela também serve, cara, como essa referência que você falou, cultural de crescimento. Eu quero estar lá. Eu quero estar aqui gravando um podcast, entendeu? Pô, eu queria tanto. Tem gente que eu sei, vou ter um sonho de gravar um podcast lá que eu digo, cara, talvez vai chegar no momento, vai desenvolver, nós vamos encaminhar, né? Isso aí. Então, por quê? Porque é uma questão de confiança. Pô, vou pagar, vou distribuir um conteúdo da empresa e eu preciso ter alguém aqui de confiança. Então, em qualquer área, quando você vai criando referências, cara, você vai criando uma empresa mais segura. Porque quando só o dono da agência é a referência, é perigoso. É um negócio que vale pouco. Se ele sai da empresa, perdemos o negócio. Né? Então, e isso é o que a gente tem que sempre discutir, né, cara? Até que ponto vale você ter um dono centralizador? Então, às vezes é melhor, cara, você ganhar menos de alguma forma, mas formar pessoas que lutem por você, né? Tem uma frase até que eu disse esses dias, não estávamos aqui no estúdio, mas na imersão de outra mentoria, e eu falei isso, né, cara? Se você é dono de agência, você tem que aprender que para a agência crescer, você tem que criar oportunidades para outros ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa aprender a fazer os outros ganhar dinheiro dentro da sua empresa. Senão não vai ter, né? E isso passa por ter referência financeira. Então, eu acho que é muito importante ter uma liderança, dependendo do porte da empresa, né? Você vai precisar ter múltiplas lideranças, que é aquele time que você sabe que também pode contar para te ajudar naquilo que for preciso. Né? Boa. E para a gente poder já finalizar, qual que seria o recado final, a orientação final que eu daria, tanto para quem está começando nesse momento, quanto também para quem está no processo de escala agora e tem tido dificuldades em conseguir aumentar time, aumentar resultados e faturamento? Eu diria o seguinte, cara, você precisa fazer um exercício de dar, como se fosse dar alguns passos para trás ou para o lado, para entender onde você está, né? Então vamos lá. Se eu estou começando a minha agência, cara, eu preciso entender que o meu comportamento, que o meu esforço, ele tem que estar muito mais atrelado a uma parte comercial. Se eu tô num ambiente, às vezes assim, cara, com 2, 3, 4, 5 anos de empresa, eu não consigo romper, eu tô faturando 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40, 50 mil, cara. Eu preciso entender que talvez as práticas de 2, 3 anos atrás, elas já não são tão certeiras nesse momento. Perfeito? E se eu tô crescendo, de forma acelerada, tô saindo de 30 para 40, para 50, para 100, para 150, para 200 mil. Eu também preciso entender, cara, que junto com esse crescimento, eu tenho que mapear e documentar quais são as melhores práticas, porque isso talvez de uma hora para outra pode parar ou pode reduzir. E eu tenho que saber o que eu fiz e deu resultado. Então, olhar para o lugar que você está, cara, para traçar estratégias, eu creio que é a maneira mais segura, perfeito?
e não lutar uma guerra que não é ainda para você. Esses dias, estava discutindo na mentoria, alguém me perguntando sobre a parte de impostos. Como a Blue faz sobre a questão de impostos, qual que é a estratégia tributária, né? Não sei se pode ser tributária, mas como que a Blue faz, como é que caminha para esse lado ou para aquele lado. E eu peguei e falei, ó, a gente faz isso, mas, cara, qual que é o tamanho da sua empresa? Ah, eu tenho um MEI, cara, eu tenho uma empresa que fatura 15, 20 mil reais por mês. Cara, não é um problema para você ainda. Tá me entendendo? Eu compreendo que é conhecimento, mas não é um problema para você gastar energia. É tipo quando você vai ficar fazendo discussão numa rede social sobre um assunto que nem te interessa, né? Nem te interessa, cara. A gente é tentado a fazer aquilo. É uma energia que você vai despender por uma parada que não traz resultado para você. Então você tem que canalizar todo o seu esforço, né, para aquilo que vai trazer resultado para o desafio que você está lutando, ok? E agora, saber o jogo que você está jogando e com quem você está disputando é muito importante para tratar uma estratégia. Boa, Gui, boa. Baita. Temos mais alguma para finalizar? Na verdade, baita assunto, que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre, né, sobre a questão de escala, sobre a questão de crescimento. Muito disso a gente ensina na própria mentoria, então a gente fala sobre essas dificuldades, a gente trata cada um desses pontos e conteúdo também, né, tem de sobra aqui no nosso canal no YouTube, onde se você está vendo pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelo Spotify, então a gente tem conteúdo são mais de 300 vídeos, né, Gui, falando sobre... Eu posso te dizer aqui, deixa eu ver aqui, pode quando você tá falando, São mais de 300 vídeos falando sobre crescimento, falando sobre vendas, falando sobre a importância da mentalidade do gestor. Então, tudo isso a gente vai acabar trazendo não só no conteúdo gratuito, mas também dentro da mentoria. Já cheguei. A gente tirou alguns, mas, cara, 264 vídeos. Cara, Nossa. cara, qual curso que você conhece de graça que você pode fazer aqui? 264 vídeos só no canal do YouTube. A gente está falando de aulas como densas, né, como essa. Então, lembro vocês de se inscrever na Imersão Vendas na Prática. O link está aqui na descrição. Vai aprender a minha própria metodologia e da nossa agência para fechar contrato todos os dias. Tamo junto. Aguardo você. Não tem dia da caça. Valeu.